O governo, afinal, confirmou se vai importar arroz por causa da possível quebra da produção no sul do país? Confirmou sim, viu, Tiago? O governo federal, então, já dá como oficial o início dos trabalhos para a importação de arroz, sob o argumento de que a medida é necessária para evitar uma possível escalada no preço do produto. A Companhia Nacional de Abastecimento vai comprar o arroz já industrializado e empacotado no mercado internacional. Para que essa ação ocorra, o presidente da Conab, Edgar Preto, afirmou que a tramitação burocrática já está em andamento. Nós estamos trabalhando na formulação da medida provisória, porque é uma medida provisória que vai detalhar também para onde será destinado esse arroz. Como eu falei anteriormente, não é o plano do governo importar 1 milhão de toneladas de arroz agora, porque isso, se fosse, corria também o risco de competir com a nossa produção local. A princípio, a autorização dessas 1 milhão comprar agora 200 mil toneladas de arroz. A importação de arroz é mais uma consequência dessas enchentes no Rio Grande do Sul e que acabaram provocando, então, perdas na lavoura, o alagamento de armazéns e, principalmente, a dificuldade logística para escoar, então, toda essa produção. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que os produtores rurais gaúchos afetados também devem ser contemplados com medidas de ajuda no enfrentamento dos prejuízos, como, por exemplo, a prorrogação das dívidas junto aos bancos públicos. E para diminuir a dependência do país sobre a produção de arroz do Rio Grande do Sul, Haddad também afirmou que o governo pretende lançar medidas para estimular o plantio do produto em diversas partes do país. Mas nós temos que lembrar que o Rio Grande do Sul saiu de anos de seca. E mais de 80% da produção de arroz do Brasil é no Rio Grande do Sul. Então, o que nós estamos agora propondo no próximo Plano Safra? Nós vamos criar um mecanismo de fazer com que os estados diversifiquem um pouco a sua produção. Ou seja, não fique uma cultura concentrada num estado só. Uhum. Então, em vez do estado produzir, vamos dizer, só arroz e milho, ele vai ampliar um pouco o seu cardápio de culturas. O Brasil produz cerca de 10 milhões e meio de toneladas de arroz, sendo que aproximadamente entre 7 e 8 milhões de toneladas vem de produtores gaúchos. O consumo interno anual do Brasil é de 12 milhões de toneladas, o que supera a produção nacional, fazendo com que o país seja importador do produto, mesmo em condições normais de safra. Tiago. André Anelli atualizando as informações. Bom trabalho para você, até mais tarde. Dora Kramer, essa história da importação gerou algum ruído nos últimos dias, mas eu pergunto para você qual deve ser a posição do governo, justamente com o Plano Safra, para incentivar a produção em outras partes do país, enquanto não será possível ampliar essa produção no próprio sul do Brasil. Olha, o governo começa a dar sinais de reação. Aí essa medida que anunciou o ministro Haddad é uma medida a longo prazo, mas há medidas emergenciais, como essa, realmente, como você falou, provocou algum ruído com os produtores, associações e tal, mas essa é uma primeira medida, outras virão, porque o Rio Grande do Sul não é produtor só de arroz, né? O Rio Grande do Sul, ele tem um vasto agro, tem carne, enfim, todas essas consequências ainda virão e outras medidas, evidentemente, que serão necessárias. Se a gente não sabe, não tem a dimensão exata. É claro que não vai ficar só nessas 200 mil toneladas de arroz, não vai ficar só no arroz, né? Isso aí vai se ampliar quando a gente tiver a dimensão da consequência. Obviamente que, para evitar o aumento dos alimentos de uma maneira expressiva, o governo vai ter que tomar outras medidas. Vilela, são medidas emergenciais, mas também no médio e longo prazo. Vai saber a consequência disso pelos próximos anos, inclusive.
Exatamente, e você vê, Tiago, que é necessário uma série de medidas de caráter transversal. Estamos falando agora da questão do agro, da questão envolvendo o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário. Agora, existem outros temas igualmente importantes e que vão precisar de um suporte do governo federal, no que se relaciona ao turismo, por exemplo, que é um setor bastante forte no Rio Grande do Sul, região de Gramado e outras regiões, setor da indústria, muito comércio, perdeu suas estruturas, está obrigado a fechar as portas por muitos e muitos tempos ainda pela frente por conta dessas cheias, dessa situação no Rio Grande do Sul. Então, você vê que é necessário realmente uma atuação das diversas pastas para, de alguma forma, tentar dar algum espaço, algum alento para o cidadão do Rio Grande do Sul e para a atividade produtiva.